Olá, como estão hoje? Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E lembrando que esse programa é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. E como nós não conseguimos comentar a revista inteira, então eu quero convidá-los a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, lá no formatinho online. Vai conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou ainda, se preferirem, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone que é o 35 34 93 10 e solicitem sua assinatura. O meu tema hoje está na seção veículos desse mês. E quem vai falar sobre esse tema é o Alan Peternani. Ele é proprietário de uma tradicional oficina mecânica aqui em Osasco, a Red Motor, e é especialista em injeção eletrônica. E, como ele é especialista, ele vai nos explicar sobre essa questão da nova fórmula, ou atual fórmula da gasolina, que recentemente sofreu uma modificação. E essa modificação, como que ela vai interferir no desempenho do carro, o preço, a poluição, a questão do meio ambiente, enfim, são várias questões. Arlan, seja muito bem-vindo, você já é prata da casa, já está habituado aqui, Muito não obrigado. é? E eu vou explorar um pouquinho aí o seu conhecimento técnico. Estamos aqui para isso, né, velho? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos? Então me Isso diga, aí. o que mudou na fórmula da gasolina? Bom, a fórmula da gasolina ela já vem mudando desde o início, a década de 80. Para você ter uma ideia, hoje a gasolina ela está com a inclusão, né, Tá. com uma mistura de álcool de 27%. 27? 27%. Era 25%, aí colocaram mais 2%. Mas ela começou com 4,5%. Na década de 80, a gente foi, né, verificando aí, da década de 80 para cá teve essa alteração. Ok. Tá certo? Então a mudança foi o quê? 2%, entendeu? Tornando aí 27% de etanol na gasolina. Bom, essa mudança tem várias vertentes aí, né? Então, antes da gente falar sobre o carro, vamos falar um pouquinho assim, talvez de questões políticas, né? Sim. Porque existe alguma explicação para essa alteração? Ó, dizem, tá? Referente às pesquisas aí, as informações que passam na TV e tudo mais, mídia aí, que é para diminuir a poluição, tá? Tem uma diminuição aí na poluição, né? E, consequentemente, diminuir também o valor do combustível, porque o álcool ele é mais barato do que a gasolina. Então, se está colocando a proporção maior de álcool, a gasolina deveria diminuir o valor, que vai ter uma proporção menor de gasolina, correto? Não sei se é isso que vai acontecer, vemos aí que não é, né? Estamos esperando, né? Estamos no aguardo, né? Esperança, entendeu? Mas, enfim, é isso, eles focam na poluição, o que eles dizem é a poluição e no valor do combustível. Tá, quando a gente compara a fórmula antiga com a fórmula atual, você acha que a fórmula atual ela pode ser considerada melhor do que as fórmulas lá de trás? Depende do ponto de vista, tá? Por quê? Ou melhor para quem, né? Vamos dizer assim, se for para poluição, referente à poluição, o tanto de veículos que nós temos aí, se os pesquisadores não tiveram essa conclusão, vamos dizer assim, tá? Seria melhor, entendeu? Porque se a gasolina mais pura, ela tem uma combustão, o monóxido de carbono da gasolina é mais forte, é maior. Okay. Então a poluição também é maior, né? Então se eles fizeram isso baseando na poluição, seria uma boa coisa, entendeu? Seria um bom resultado. Mas aí não cai naquilo que a gente estava conversando aqui ainda há pouco, antes da gente começar o programa? Combustível mais Sim. barato, mais gente rodando, mais poluição. Então, você, teoricamente, purifica o ar de um lado e, ao mesmo tempo, estimula-se o uso. Pois é. Então existe existe um tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim, tá? Vamos
ser claro, né? Por quê? Se você diminui a quantidade de poluentes, vamos dizer, no combustível, diminuiu a quantidade de gasolina, aumentou o etanol, né, na gasolina, vamos dizer assim. Controvérsia, vamos lá. Baixou, aliás, o valor do combustível. Baixou o valor do combustível, o consumo do combustível vai aumentar. Então, vai ficar elas por elas, vai continuar poluindo do mesmo jeito, porque vai ter mais o consumo, né, a compra, a demanda do combustível, ela vai aumentar. Entendeu? Então, vai assim, é tampar o sol com a peneira. Tipo, né, dar uma camuflada. Então, está sendo interessante para alguém isso. Exatamente. Entendeu? Então, nessa nossa sutil análise, a questão do meio ambiente a gente já então meio que descarta. Com o passar do tempo, não teremos esse benefício com relação ao ar. Então me diga com relação ao carro, tá? Essa nova fórmula interfere no desempenho? Claro que sim. Claro que sim. O combustível em si, ele está sendo adulterado. Porque o combustível puro... Desculpa, eu estou rindo, porque assim, a gente vê postos que são multados, até fechados, porque vendem combustível adulterado. Agora estão liberando, né? Agora, exatamente. Daqui a pouco... Então, a questão é, quem pode vender o combustível adulterado? Pois é. Né? Na verdade, assim, o combustível, a partir do momento que você colocou qualquer substância no combustível, entendeu? Ele está sendo adulterado, que foge dos padrões dele, está sendo adulterado. Você me entende? E isso, com certeza, reflete no veículo. O carro que é só gasolina, o carro que ele é movido a gasolina, ele sofre alguns problemas, mais que o carro flex. Por quê? O carro a gasolina, o material da parte de injeção dele, da parte do motor, tá? Ele não é preparado para receber o álcool, o etanol, que é um produto mais corrosivo, correto? Agora o carro flex, o material dele já é preparado. Sim, o né? tratamento é outro. O tratamento da peça, o tratamento do material já vem preparado para receber o abrasivo do álcool, né? Aquela corrosão do álcool, ele já tem uma fórmula ali que combate esse, né? Que não se deixa corroer, vamos dizer assim. Ele já tem uma vida útil maior. Entendi. Eu tenho mais perguntas, obviamente, mas infelizmente o nosso primeiro bloco já foi. Então, pessoal, Rapidinho. Não saiam daí que a gente vai voltar para falar dos carros. Já a gente volta. Exatamente, dos carros um pouquinho mais antigos aí, tá bom? Correto. Até lá. Olá, pessoal, estamos de volta. Meu bate-papo hoje é com o Alan. A gente está falando sobre a questão da gasolina, né? Quantidade combustível. Do álcool na gasolina, o que isso interfere. E no bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão da durabilidade das peças, né? Onde não precisa ser muito esperto, né, Alan, para entender ou esperar que o carro, no futuro, talvez próximo, dê algum tipo de problema. Exatamente pelo que você explicou. O carro movido a gasolina, as peças recebem um tratamento para funcionar a gasolina. Com gasolina. O carro a álcool, aqui antigamente só tinha carro a álcool, a mesma coisa, as peças são tratadas para trabalhar com álcool. E o flex é um terceiro tratamento porque ele... Onde, né, o flex, aquele negócio, o flex, o pessoal às vezes confunde um pouco, tá, Van? Só cortando você um pouquinho, desculpa, mas assim, para não perder o raciocínio aqui, o flex é um carro que ele roda no álcool ou na gasolina. Certo? Ele é um carro que ele funciona nos dois combustíveis. A peça dele, o material dele, do motor, a parte de injeção, tudo, ela é preparada para ele usar álcool ou gasolina. Isso não quer dizer que você pode misturar por igual. Sim. Tá? Para você pode até 50% gasolina, isso, 50% justamente, álcool. achando que vai ter vamos dizer assim, uma economia. Na verdade, não. Esse combustível ele vai embora rapidinho. Entendeu? Não, além de ir embora...
tem uma pecinha que desregula lá, né? Porque aí ela não lê nenhuma coisa e nem outra. Seria o módulo, porque ele lê, na verdade ele lê. Só que ele lê como um combustível muito adulterado. Aí ele ou consome muito, ou ele falha, o desempenho do carro não fica o mesmo, entendeu? Então, assim, é bem complicado, tá? Muita gente não sabe disso. Acha que o carro é flex, que ele está com meio tanque de combustível gasolina, ele vai e coloca, completa com álcool. Tá? Não é interessante fazer isso. Tá? Não é interessante para o bolso, entendeu? E também não é interessante para o carro, principalmente com relação né? às consequências. Isso, né? pode gerar uma consequência aí futuramente. Bom, aí voltando na fórmula de hoje, atual, onde dentro da gasolina, 27% do que a gente está comprando, na verdade, é álcool, né? Isso. A composição atual, com relação ao desempenho, vai alterar alguma coisa do carro? Sim, claro. A adulteração, ela faz com que o carro venha a ter falhamento. Na verdade, o carro, o flex, ele pode ocorrer o quê? Ter um falhamento, entendeu? O desempenho dele não seria um pouco menor, vamos dizer assim. O carro a gasolina ou o carro mais antigo, porque tem carros novos, os importados aí, né? Tem alguns ainda que são só gasolina, que não são flex. E esses carros vão sofrer falhamento, desempenho, desgaste excessivo da peça, que é a corrosão, bomba de combustível, tá? Vela, entendeu? Então, eles vão sofrer aquela vela de ignição que a gente fala, né? Eles vão sofrer esse tipo de consequências. O carro gasolina, ele vai ter um desgaste maior ainda do que o carro flex. O carro flex, o que vai acontecer nele é o quê? Falhamento, dependendo do combustível, porque assim, nós sabemos que 27% de etanol está embutido hoje na gasolina, correto? Só que existem outras substâncias aí, né, que adulteram o combustível também, os solventes, tá? Que o pessoal aí, infelizmente, né, utiliza. Tá? Água, então tem uma série de componentes aí que também adulteram o combustível. Já juntando com o álcool, então quer dizer, não é só 27% de adulteração, Acaba ficando... de mistura, vamos dizer assim. Eu acho que inclusive a gente está usando o termo adulteração, fica até pesado, Fica, né? Vamos mudar para alteração. Exatamente, porque Correto. No primeiro bloco eu até brinquei, né? Quem é que pode vender um combustível adulterado? A Petrobras pode e o posto do vizinho não pode? Não é bem isso. Petrobras, embora ela venha fazendo essas alterações, ela tem lá os estudos dela, não é? Então, não é o combustível que é dos sonhos, mas é algo que ainda está dentro de uma margem, digamos que sob controle, né? Os efeitos prejudiciais aos carros acontecerão? Claro que acontecerão, mas não de imediato. Isso é a médio e longo prazo. Agora, quando você compra um combustível 100% adulterado, que é esse que você está falando, de gente que mete água, mete solvente, mete isso, mete aquilo outro, o impacto para o carro é praticamente imediato. É imediato. Não é? É imediato. Então, essa história toda é meio que para dar uma esclarecida nesse sim, aspecto, claro. né? Nós usamos, vamos dizer assim, que nós usamos aí, fomos um pouquinho, né? A gente pegou pesado. Não pegou pesado não. Eu acho que não. Eu acho que não pegou pesado. A gente só foi um pouquinho além, tá certo? A Petrobras, ela faz estudos, entendeu? Para colocar os 27% de etanol. Claro. Certo? Assim, mas o estudo, na prática é uma coisa. O estudo, a gente vê, nós estamos falando aí de prática, nós estamos falando o dia a dia, os carros chegam na Red Motor e reclamando. Aí você vai ver, às vezes o carro não está com problema nenhum. Aí você faz o teste do combustível, o combustível está alterado. Tem muito álcool, tem pouco álcool, tem mais água. Então, assim, né, existe essa diferença. A gente tem o aparelho para fazer o teste do combustível lá, né? Os tubos de ensaio, entendeu? Nós sabemos as porcentagens. Então, assim, queima de bomba de combustível, por exemplo,
é o que mais acontece. Falhamento de carro, às vezes o cara chega lá, o cliente chega, ou a cliente, né, chega lá e fala, ah, meu carro tem que fazer tal coisa, troca isso, faz limpeza disso. Calma, calma, vamos verificar o que está acontecendo. Nós passamos o aparelho, aí começamos a fazer, através do aparelho, nós começamos a fazer os testes. A gente faz os testes e verifica, em alguma das vezes, né, vamos dizer assim, que o combustível é o principal aí, causador do desempenho do veículo, da falha do veículo, né, daquele problema de tentar fazer funcionar o veículo e o veículo não demorar a pegar de manhã. Tá? Então tem tudo isso daí, né? São tudo fatos consequentes de um combustível alterado. Enfim, os danos, eles existirão. Existem. A diferença é o período em que vai acontecer, né? Volto. Ele pode ser imediato, pode ser a médio ou a longo prazo. Enfim, eu sei que com isso já encerramos o nosso segundo bloco. Então, pessoal, não saia que a gente vai voltar. Já, já. Olá, pessoal. Estamos de volta. Lembrando que o meu bate-papo hoje é com o Alan. Nós estamos falando sobre a nova fórmula da gasolina com relação a carros flex e não flex, né? Então, Alan, me diga uma coisa. Segundo especialistas, né, os carros flex não sentirão tanto esta nova fórmula, tá? Mas os carros que andam somente a gasolina, conforme nós já dissemos nos 2 blocos anteriores, eles vão apresentar possíveis falhas e, enfim, possíveis comprometimentos, né? Você já falou um pouquinho da injeção, que é a questão do aparelho que faz a leitura, a dificuldade da partida, entre outros. Existe mais alguma coisa que você já tenha vivenciado na sua oficina ou você está lá pronto para vivenciar decorrente desse combustível? Não, está em torno disso daí. O problema gera em torno disso. Realmente, os especialistas eles estão assim corretos referente ao carro flex, né? E ao carro combustível a gasolina. Como eu havia falado, o carro flex ele é preparado, entendeu? Pistão, as velas, são tudo preparado. O sistema de injeção é preparado para receber o álcool, né? O álcool ele é mais corrosivo, então tem um produto que reveste essas peças, né, que protegem, né, que é como se fosse uma película que protege, muito resistente. Eu não sei como informar que tipo de aço que eles usam, mas assim, diferenciado para receber o álcool. Okay. Tá? Já o carro a gasolina não tem isso, mesmo os novos, tá? Não tem isso. Então, se usar o combustível, vai gerar dano. O dano, no bloco passado nós comentamos, o dano do carro flex é menor do que o dano do carro a gasolina. Mas eles são inevitáveis. Inevitáveis. Agora, me diga uma coisa, é muito comum a gente parar em posto de gasolina e eles oferecerem lá um aditivo. Você recomendaria o uso de aditivo para compensar essa deficiência aí essa nova fórmula, digamos assim? Não, eu não indico, eu não aconselho, né? Porque assim, existem vários tipos de aditivo, você não sabe o combustível que você está colocando. Quer colocar melhorar a qualidade do seu combustível? Coloca uma gasolina premium, uma gasolina Podium, né? Que é mais concentrada em octanagem. Tá? Então, vamos dizer assim, vamos partir de uma ideia que a gasolina premium e a gasolina Podium, vamos dizer assim, elas são praticamente puras, né? Ela tem uma quantidade, uma porcentagem de octanagem maior, onde gera uma maior combustão para o carro, fazendo com que ele se desenvolva mais. Tá? Então, assim, eu partiria para esse princípio, né? E, logicamente, que você pode, o aditivo ele aumenta mais ainda a octanagem e tem mais substâncias de limpeza. Porém, vai no seu mecânico, vá na Red Motor, entendeu? Vai no seu mecânico e verifica com ele qual que seria
o aditivo específico para o seu carro, se realmente precisa de um aditivo. Né? Legal fazer uma revisão do sistema de injeção primeiro para depois colocar um aditivo. Né? Porque às vezes o carro está com algum probleminha, está com um filtro de combustível entupido. Mas é sujeira, e a sujeira ali impregna e não sai. Você coloca um aditivo, vai perder o aditivo, porque o aditivo não vai limpar aquilo ali. Então você acaba perdendo. Então vai no seu mecânico de confiança, verifica qual que é a situação, a circunstância que o carro se encontra. Tá. Né? Evita. Posto de gasolina, gente, é para colocar combustível. Né? Até mesmo fugindo um pouquinho da nossa pauta aqui, eu estou tendo muito problema, aliás, pegando muito problema, entendeu? Referente a sistema de arrefecimento, né? O pessoal abria o reservatório de água, coloca a água lá e não coloca um aditivo, não fecha direito e acaba fervendo o carro do proprietário aí, do mesmo, e acaba gerando um custo maior. Então, assim, posto de gasolina é para colocar gasolina, posto de combustível é para colocar combustível. Porque assim, na Troca verdade... de óleo, essas coisas é muito perigoso. Os postos, eles acabam tendo ali os frentistas como vendedor de produto. Correto. Né? E nem sempre eles estão preparados para indicar o melhor produto. Eu prefiro que o consumidor esteja preparado, para ele saber o que é, o que não é. Porque, como você disse agora, eles querem vender, né? Eles querem oferecer o produto para vender. Só que eles não têm, não é culpa deles, tá? Mas assim, não estou culpando eles não. Estão fazendo o trabalho deles, mas assim, eles não têm um conhecimento. Infelizmente, eles não são preparados. Entendeu? Eles não têm uma preparação para falar o porquê que aquilo ali é bom, como que tem que colocar água no radiador de um carro, entendeu? Eles têm boa vontade. Boa vontade, porém, sim. Não tem treinamento. Não, por maldade nenhuma eles fazem, né? Mas assim, é o trabalho deles, entendeu? Agora, Alan, me diga uma coisa. Para quem tem um carro flex, né? Na atual circunstâncias, você aconselharia optar só pela utilização do álcool ou só pela da gasolina? Ou você acha que não tem nada a ver, cada um escolhe o seu? Então, veja bem, isso vai do dono do carro. Né? O dono do carro, ele vai andar com o carro no álcool. Ele vai sentir o desempenho do carro no álcool. Ele vai andar o desempenho e economia. Tá. Ele vai andar com o carro a gasolina. Ele vai sentir o desempenho e a economia do carro rodando na gasolina. Para ele concluir qual é a melhor, existe algum cálculo? Então, existe assim, o álcool, ele tem 30%, né? A autonomia do álcool, ele é 30%, geralmente, está tirando um pelo outro, aí vamos dizer assim, um carro reguladinho e tal, ele tem 30% de autonomia menor do que a gasolina. Então, ele gasta 30% a mais do que a gasolina. Então, para compensar, tirando um pelo outro aí, você tem que pagar 30% a menos também. Ele tem que custar para você 30% a menos. Aí você faz um cálculo aí e acaba compensando, né? Mas tem que experimentar o carro. De repente, no álcool, o carro fica mais forte, ou o carro fica mais xoxo. Então, cada carro é um carro, né? Vamos dizer assim, tem uns que se adaptam melhor com a gasolina. Aquela máxima, cada caso é um caso. Justamente, cada então, caso é um caso. Aproveita, Alan, Diga. E não sei se você tem algum conselho específico para o nosso telespectador. Aproveita e se despede deles, dando o conselho. É verdade. O negócio é o seguinte, sempre tem um mecânico de confiança, entendeu? Procura conhecer, participar, se tiver tempo, é lógico que hoje, né, tá muito difícil isso daí, mas tenta participar, pergunte muito para o seu mecânico como que funciona, seja curioso, especule, né, para vocês não ter algum problema futuramente. Então, pergunta, tem dúvida, pergunta, pede conselho para o seu mecânico e nunca deixe de fazer a revisão preventiva do seu veículo. Dorme com um probleminha, acorda com um problemão. Tá? É isso aí, um abraço para todos. A Red Motor está, né, à disposição de todos. À disposição. Pessoal, eu vou ter que correr aqui porque o tempo ficou curto. Então, obrigada pela audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Até lá.